Olá, meu nome é Ricardo, tudo bem? Eu sou evangélico, sirvo a minha religião, sirvo ao meu Jesus, com certeza. Eu queria debater um papinho com vocês sobre o assunto depressão. Eu passei uma fase da minha vida, um período da minha vida, quando eu não conhecia Jesus, quando eu não conhecia a religião. Na verdade, eu conhecia um pouco da palavra, mas eu não conhecia o suficiente para me salvar dentro dela. Então eu vivia um período da minha vida em que eu não tinha propósito nenhum, em que eu não encontrava um motivo para viver. Eu vivia um período da minha vida em que eu me perguntava o que fazer da minha vida, por que eu existia, eu questionava a minha existência quase o tempo inteiro. Eu me perguntava o que fazer da minha vida, eu me perguntava por que eu estou aqui. Porque eu vivi um período em que eu sofri muito, eu perdi uma pessoa muito especial da minha vida. E aquilo me elevou a um caso de depressão. E ao passar do tempo, eu comecei a conhecer algumas pessoas que me levaram para caminhos errados. Pessoas que me levaram para caminhos em que, como eu já vivia um período deprimente, um período em que eu não queria mais nada com a minha vida, eu não me importava de estar nesses caminhos. Então eu comecei a viver coisas que me machucaram, coisas que machucaram as pessoas. E porque quando a gente vive uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, isso já é uma vida depressiva. Porque uma vida sem sentido, de que adianta vivê-la se nós não sabemos o porquê nós estamos aqui? De que adianta vivê-la se nós não sabemos o propósito que nós temos nessa terra? Então eu comecei a viver uma vida em que eu sofria. E ao sofrer, eu fazia o que muitas das pessoas fazem, que era se ferir, se machucar, se cortar e até mesmo fazer coisas que nós não nos importávamos no momento em fazer. Nós nos importávamos depois. E tem muitas pessoas que são assim, elas recorrem às suas dores, recorrem aos seus sofrimentos na maneira de se machucar. Ou seja, tem pessoas que a maneira de se livrar dos seus ferimentos, a maneira de se livrar dos seus machucados é se cortando, fazendo machucados superficiais, machucados na sua pele, machucados físicos, para se livrar do machucado que as fere condicionalmente no seu interior, na sua fé, na sua alma, porque elas não conhecem um propósito de vida, elas não têm um propósito no seu coração. Mas esse período da minha vida que me machucou, que me feriu e que me deixou caído no chão, por muitas das vezes eu tentei me matar, eu quis me matar, eu meti a cara aonde eu corria risco de vida, porque eu já não sentia. Eu sentia dentro de mim que eu não tinha um porquê estar vivendo. Mas chegou um momento em que eu conheci um amigo. E esse amigo me tirou das situações mais difíceis da minha vida. Esse amigo me curou por dentro, esse amigo me salvou. Sabe quem é? O Senhor Jesus. Aquele que sacrificou por mim a sua vida na cruz. Aquele que sacrificou por você a sua vida na cruz. Porque a palavra, um versículo que eu achava bem interessante, um versículo que me chamou muita atenção. E foi o primeiro versículo que eu vi quando eu adentrei a igreja, porque estava escrito no altar: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e eu vos aliviarei. Em algumas traduções está escrito: venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados e eu aliviarei as suas dores. E é uma grande realidade, porque eu fui ao Senhor Jesus, eu tive um encontro verdadeiro com Ele, e só quando eu tive esse encontro verdadeiro é que Ele conseguiu me curar por dentro. Só quando eu tive um encontro verdadeiro é que Ele conseguiu me salvar por dentro. Às vezes a gente acha que não, mas a presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. A depressão é algo que nos mata por dentro, é algo que nos leva a meter a cara em remédios para poder dormir, a enfiar a cara em remédios, às vezes até para nos acordar para a vida. Porque a depressão ela acaba conosco, não é de fora para dentro, mas simplesmente de dentro para fora. A nossa alma parece estar despedaçada, a gente parece não ter um motivo para viver. Mas quando a gente se encontra com Cristo, a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, assim como aquela viúva de Naim teve um encontro verdadeiro com o Senhor, e o Senhor reviveu as suas esperanças, revivendo o seu filho.
E o Senhor reviveu as minhas esperanças, não revivendo um filho, revivendo uma pessoa amada para mim, mas Ele reviveu as minhas esperanças, revivendo a minha alma por dentro, porque a minha alma já estava corrompida e destruída. Eu já vivia em ambientes onde as pessoas se envolviam com coisas erradas. Eu vivia em ambientes onde as pessoas utilizavam coisas erradas. E eu não tinha preocupação com isso, porque eu já não me importava, eu não queria estar em ambientes certos. Até que um dia eu fui convidado para estar numa igreja. E quando eu fui para aquela igreja foi quando eu converti o meu coração. Foi quando eu converti, porque o Senhor falou ao meu coração e Ele disse: filho, hoje eu vou te mudar. Filho, hoje eu vou moldar você por dentro. E foi isso que aconteceu. Então, muitas das vezes, a gente acha que a depressão é algo simplesmente que nós vamos resolver com remédios. E tem pessoas que tomam remédio até hoje e não conseguem se curar. Tem pessoas que tomam remédio até hoje e não conseguem dormir em paz. Tem pessoas que têm sonhos e insônias durante a noite e não conseguem se recuperar. Mas por muitas das vezes nós conseguimos ficar bem quando nós dormimos com a certeza de que o Senhor acampou os seus anjos ao redor da nossa cama e está com a cabeça nas nossas cabeças. Então nós temos a paz interior quando nós encontramos com o Senhor da paz interior. Nós temos a cura interior quando nós encontramos com aquele médico, o único médico que pode curar o nosso interior. Por muitas das vezes nós caminhamos diretamente para um psicólogo e nós não imaginamos que aquele que pode curar o nosso psicológico está escrito nas palavras, está escrito na Bíblia. O Senhor, Ele nos cura por dentro, Ele nos molda por dentro. Às vezes há situações que o médico não pode alcançar você. O psicólogo ele pode tentar ler o seu subconsciente. E ele pode ler o que você fala para ele. E às vezes tentar te aconselhar com as melhores coisas. Mas somente Jesus, ele pode não somente te aconselhar, mas te curar por dentro. Se você permitir abrir o seu coração, ele muda a sua vida. Ele muda a sua história. E às vezes as pessoas que se cortam e se machucam não é porque elas querem fazer graça, mas simplesmente porque elas não veem um propósito na sua vida. E talvez você só precise agora ver o propósito na sua vida. Porque eu não tinha um propósito de vida, eu não tinha um propósito de uma meta. Mas quando eu conheci o Senhor Jesus Cristo, Ele criou um propósito para minha vida. Ele criou um propósito, uma meta para mim. E agora eu sei o meu propósito. Eu sei que o meu propósito, eu existo nessa terra, é para servi-lo e fazer as suas boas obras, porque o Senhor já me fez grandes promessas e muitas tem cumprido. E talvez Ele tenha feito promessas na sua vida e você tenha pensado assim: não, talvez, eu acho que não vai se realizar. Mas o Senhor, Ele muda a sua vida, Ele faz promessas e Ele faz você enxergar que você veio para um propósito maior, e o propósito maior é viver nessa terra, ser a diferença, ser a luz do mundo e o sal dessa terra. Você veio para ser diferente, você tem valor, porque muitas das vezes você vai caminhar por essa terra se perguntando qual é o sentido da sua vida, por que você está nessa terra. Você vai pensar que não tem valor nenhum, porque o diabo tem essa intenção de jogar na sua cabeça que você não tem valor. Mas aí você vai lá na palavra e você vai encontrar coisas que vão te confortar. Porque na palavra vai mostrar que o seu valor já foi pago. Você tem valor porque você foi comprado por um alto preço, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas aí você vai perceber que o mundo ainda vai tentar te jogar coisas na sua cabeça, vai tentar te pisotear. E aí você vai perceber que lá na Bíblia você também vai achar coisas que quando você vai achar que está doente, você vai ver lá na Bíblia que Isaías dizia que pelas suas pisaduras nós seremos curados. Então você vai ver que tudo lá na Bíblia é para curar o que você sente por dentro. Tudo lá na Bíblia, tudo que outras pessoas já passaram, e o que o Senhor Jesus Cristo passou foi por mim e por você. A depressão é algo que te corrompe por dentro, mas Jesus Cristo é alguém que te cura por dentro, é alguém que te restitui. Então deixa Ele agir na sua vida, e mais abre seu coração por Ele. Procure uma congregação que está por perto, faz uma visita para o Senhor, aceita Jesus Cristo e deixa Ele conduzir você, deixa Ele te mover por dentro. A depressão é algo que pode te destruir realmente, vai fazer você se desvalorizar. Mas se você valorizar o que o Senhor tem para você, a depressão pode mudar para algo que você não vai conseguir explicar. A presença do Senhor é toda a diferença nas nossas vidas. Sentir o amor de Cristo em nós é algo incomparável. Eu posso dizer por experiência própria, eu sinto o amor de Cristo em mim, e é algo que eu não posso descrever. Amém? Fiquem com Deus. Esse foi o papinho sobre Cristo. Esse foi o meu papo, o papo direto com vocês. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima.